Uma boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, Deus tem colocado em meu coração uma palavra, uma mensagem para a nossa edificação espiritual. O Senhor Jesus Cristo, quando ele foi tentado pelo inimigo, quando ele falou para ele transformar aquelas pedras em pão, a palavra do Senhor Jesus Cristo foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. A palavra de Deus, ela é muito profunda. A gente às vezes lê a palavra de Deus e não observa como ela é tremenda, porque, por exemplo, aqui eu tenho hoje como um ponto de partida apenas 2 versículos bíblicos. Dentro desses 2 versículos bíblicos, eu quero dar uma passeada na Bíblia, levando até você alguma coisa que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração através desses 2 versículos da palavra de Deus, que é no livro de Hebreus, no capítulo 10, e o versículo 24 e 25, que diz assim, consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Glória a Deus. Então veja só, 2 versículos trazendo uma exortação a considerarmos uns aos outros e a estimularmos ao amor e às boas obras. E o próximo conselho é: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Aí eu queria que vocês entendessem aqui alguns deveres que nós buscamos dentro desses 2 versículos da palavra de Deus. Existe, por exemplo, 6 deveres que o cristão verdadeiro deve sempre realizar como fruto de boas obras de um bom cristão. E nós temos aqui algumas coisas que a gente vê que existe muitos questionamentos de algumas pessoas com relação a isso. O primeiro ponto, que a gente vê que existe muitas questões, talvez alguns até encontrando algumas razões para comentar a respeito disso, talvez por encontrar algumas má administrações dentro desse particular, e busque nisso razão às vezes para querer questionar sobre isso. Só que a palavra de Deus, ela é soberana, e quando você faz não para agradar ao homem, mas faz estimulado pela palavra de Deus, ou melhor, para agradar a Deus e obedecendo a palavra, não tem como você não ser abençoado. Então vamos lá, olha, 6 deveres para serem realizados sempre. Aí o primeiro: devemos contribuir sempre. Um verdadeiro cristão, ele tem que ser sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Um verdadeiro cristão, ele deve ser fiel a Deus e deve também ser fiel à igreja que tem trazido o seu alimento espiritual, que tem lhe ensinado, lhe aconselhado. Ele deve ser fiel. Bem certo, volto a dizer, que às vezes, por algumas administrações erradas, muitas pessoas ficam desanimadas em cumprir esse dever, ou tentadas a não cumprir esse dever, de contribuir com aquilo que é de Deus, para que ajude a obra de Deus a prosseguir. Uma igreja, para ela dar continuidade ao seu trabalho, de agregar pessoas, de evangelizar, elas necessitam da ajuda, das contribuições dos fiéis. Se ela não tiver isso, não tem como ela prosseguir, porque ela tem deveres a cumprir dentro deste particular. E para ela poder cumprir,
ela conta com a fidelidade daqueles que realmente congregam nas suas igrejas. E muitas pessoas questionam sobre a questão do dízimo, de oferta. Mas quando nós lê este capítulo de Malaquias, você lê do 7 ao 12, você encontra uma recomendação aqui, que é o próprio Senhor dos Exércitos falando. Quando nós entendemos desta forma e faz baseado no que a palavra de Deus diz, não tem como você não ser abençoado. E quando a gente despreza isso, a gente deixa também de adquirir as bênçãos que a palavra, no decorrer dela, vai falar. Veja só, falando dentro do primeiro ponto, de um dever de um cristão verdadeiro, que deve dar fruto. Não pode ser uma vara infrutífera, esperando que os outros paguem para ela congregar, mas cumprir o seu dever de verdadeiro cristão. Então veja só, aqui no versículo 7, do 7 ao 12 de Malaquias 3, diz assim a palavra do Senhor: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não guardaste. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizei, em que havemos de tornar? Aí o Senhor responde: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizei, que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação da terra. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar uma bênção tal, que dela advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão o bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja só, essa é uma palavra onde o próprio Deus está falando, o próprio Senhor está falando, o Senhor dos Exércitos. E quando ele fala aqui, ele está falando aqui, vós, toda a nação da terra. Os crentes ainda é um povo que ainda obedece um pouco mais essa palavra. Mas essa recomendação não é só para os crentes, é para toda a nação da terra. É um dever devolver o que é de Deus, que é o dízimo, e ofertar ao Senhor com alegria, com amor, porque tudo é dele. Aí alguém questiona isso, justamente, às vezes, por ter visto, talvez, algumas administrações erradas. Mas se você faz parte de uma igreja, e essa igreja tem administrado bem essa questão, na obra de Deus, na evangelização, na obra missionária, tem atendido às necessidades das viúvas, a gente faz com amor, porque vê que há um trabalho sendo feito, porque é para isso que tem que ter condição a igreja, para também ajudar pessoas que estão chegando com as suas necessidades, atender as necessidades também das viúvas, atender as almas, a obra de Deus, alcançar mais almas, Então, quando a gente está em um ministério que faz esse trabalho, a gente faz com amor, faz com alegria, porque a gente está vendo que está se cumprindo aquilo que diz a palavra. E Deus abençoa a igreja e abençoa justamente você. Agora, saiba de uma coisa, quando você faz ou cumpre o seu dever, como diz a palavra, que é um dever, é uma obrigação, Aqui estamos no primeiro ponto aqui, é uma obrigação. Aqui o primeiro ponto. Devemos contribuir sempre. É o primeiro ponto. Quando você faz com fidelidade a Deus, uma vez que você entregou, pronto, tua bênção está garantida. Dali para frente, quem vai administrar, se não administrar corretamente, não vai complicar você em nada com relação ao teu dízimo que você já entregou. Você entregou, você fez sua parte.
se vai ser bem administrada ou não, isso já é um assunto de Deus para com quem vai administrar. Então é necessário você entender isso, porque senão a gente é tentado, né, justamente a não fazer a nossa parte, e um erro não se conserta com outro erro. Se nós queremos a bênção de Deus, conforme fala a palavra, nós temos que fazer conforme a palavra, porque observe só, isso é servir a Deus, isso é atender um chamado, uma convocação de Deus a ser um canal de bênção para que a obra possa prosseguir. Trazei todo dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, para que haja com que realmente a obra do Senhor seja realizada como tem que ser feito, né? Nosso ministério tem um trabalho chamado Sazadec. Sazadec atende, independente das pessoas ser da nossa igreja ou não, se chega uma pessoa precisando, necessitada, uma cesta básica, enfim, qualquer necessidade, com certeza a igreja analisa a situação, porque existe também muitas pessoas também dentro dessa situação que se aproveitam também dessa situação, mas se analisa bem e atende a necessidade daquela pessoa com alegria, com amor. Isso é muito importante. A obra social faz parte da boa religião, porque nós falamos que somos religiosos e não trata das casas das viúvas, dos órfãos, dos necessitados, e só abençoa e diz vai em paz uma pessoa com fome, necessitada, nós estamos sendo falsos profetas, mentirosos, né? Precisamos cumprir a palavra de Deus, e a palavra de Deus é atender, como precisa também na obra social. E aqui, esse serviço é para isso. E uma vez nós cumprindo, aí você vai mais adiante neste versículo, neste capítulo de Malaquias, aí você chega no versículo 17 e 18 dessa mesma leitura, aí você vai ver já a bênção que é fazer parte desse trabalho. Quer ver? Olha, o 17, esses que assim servem a Deus, esses que cumprem o seu dever como verdadeiro servo de Deus, olha o que é que o Senhor, esse mesmo Senhor que diz, trazei e fazei prova de mim, ele diz aqui, ó, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia, aí você vai ver que dia que ele está falando aqui, naquele dia, que farei, serão para mim particular tesouro, popá-lo-ei como um homem popa a seu filho que o servem. Aí o 18, ó, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ora, analise assim, vamos analisar assim. Se nós temos uma coisa em nossa casa que não serve, está ali, mas não tem nenhuma serventia, o que você quer fazer com uma coisa que não lhe tem nenhuma serventia, que não lhe serve para nada? O que é que você vai querer fazer? Descartar. Se não tem nenhuma serventia, você quer descartar, não tem nenhuma importância ficar ali, descarta. Serve, que serve o que não serve. Olha, às vezes a gente prega, as pessoas pregam, não, mas que Jesus é amor e que esse negócio de dízimo será por tempo da lei. Não, não é verdade isso. Dízimo é um ato de fé. Quando Abraão deu dízimo para Melquisedeque, Abraão deu dízimo, ele dizimou por fé. Isso é um voto de fé e de fidelidade e de gratidão a Deus, pelo que Deus já lhe deu. Não é para negociar com Deus, para ele dar mais, não. Ele promete abençoar. Mas nós não temos que fazer para ele abençoar, temos que fazer porque ele nos abençoou, cumprir com amor. E fala aqui de dízimo de oferta alçada. Glórias a Deus. Se nós for buscar isso lá atrás, lá no livro de Êxodo, for buscar lá, se não me engano, 34, por aí, você vai ver que as ofertas alçadas que Deus falou ali para Moisés, falar o povo trazer oferta, não era aquelas moedinhas que sobra, aquele restinho que sobra, quando nem criança quer mais para comprar suas balas. Não, a oferta alçada ali era ouro, era coisas preciosas, coisas caríssimas. E a palavra de Deus diz que quando Deus falou a Moisés sobre isso, sobre essa bênção, olha, diz a palavra de Deus que o povo começou a trazer e descobriu quanto mais ele abençoava, mais abençoado eles ficavam, de tal forma que foi preciso quando alguém chegou e disse, Moisés, o povo está trazendo mais do que o suficiente. Aí, olha, a palavra de Moisés, ele falou, né, conforme o vosso coração, né, traga conforme o vosso coração, igual Paulo também escrevendo em 2 Coríntios, Paulo também fala que é para fazer com alegria,
conforme propôs no seu coração, não por tristeza, não forçado, mas com alegria. E o povo fazia isso com alegria, e o povo foi trazendo e foi ficando de uma tal forma tão abençoado, que chegou um ponto que foi preciso Moisés mandar alguém passar e dizer, olha, vocês estão proibidos de trazer mais, porque já tem o suficiente e já vai sobrar. Dá para fazer tudo que precisa, fazer a obra, fazer tudo e já vai sobrar. Então vocês estão proibidos de trazer. Olha que coisa tremenda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Proibido de trazer ouro, prata, não era coisa sem valor. Isso porque o povo realmente descobriu quanto mais abençoado ficava. Olha, e digo isto, que os que semeiam pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que em tudo seja, sempre em tudo, toda a suficiência, superabundez em toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará as vossas sementeiras, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para que toda a beneficência, a qual se faz com que se dê graças a Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6 a seguir, foi onde eu li. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz aqui, em João 15, versículo 1, versículo 2, ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então é necessário a gente que somos cristãos, que aceitou Cristo como Salvador, fomos alcançados por esta graça, porque alguém também pagou o preço para que este evangelho nos alcançasse. A salvação é pela graça, mas não foi de graça. Teve preço, e preço altíssimo. O primeiro preço foi Deus enviar o seu próprio Filho para vir a este mundo, ser humilhado, como foi, dar sua própria vida e morrer por nós, né? E hoje está bem vivo à direita do Pai. E depois, para que este evangelho de Cristo, do Cristo vivo, nos alcançasse, até chegar até nós, muitas pessoas pagaram o preço para que este evangelho viesse nos alcançar. Era necessário alguém pagar o preço. Então nós não podemos também agora, depois de alcançado por esta graça, fazendo parte da salvação, dessas bênçãos gloriosas, achar que não temos que dar fruto nenhum, mas só fazer parte das bênçãos e nunca dar fruto, para que a obra continue, para que outros lá na frente sejam alcançados também e que haja também uma participação nossa para que este evangelho alcance outras vidas. Ora, a mensagem, a palavra de Deus, você vê como ela é tremenda, porque eu estou aqui apenas em 2 versículos da palavra de Deus, que é em Hebreus 10, do 24, 25, mas eu estou especialmente partindo do versículo 25 e falando aqui sobre os 6 deveres que o cristão deve sempre realizar, cumprir, ter como fruto de um salvo. E falei até agora só no primeiro. Agora vamos para o segundo. O segundo diz o quê? Olha, devemos orar sempre, em toda e em qualquer circunstância de nossas vidas. Nunca nós podemos ficar sem orar. O próprio Jesus Cristo dando aqui uma instrução, quando ele fala aqui no livro de Mateus, capítulo 18, o versículo 1 do capítulo 18, né, diz assim, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, sempre, e nunca desfalecer. E lá onde fala sobre as armaduras de Deus também, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18 e versículo 19, diz assim, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto,
com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aí Paulo acrescentava, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Todos que estão pregando o Evangelho, nós, todos que pregamos o Evangelho de Cristo, precisamos das orações. Às vezes, tem pessoas que estão em sua zona de conforto, abençoado, não lhe falta nada, está tranquilo, acha que não precisa orar, mas precisamos, você precisa. E o Senhor nos ensinou o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E orar em espírito. O que é orar em espírito? Você pode estar trabalhando aí no seu trabalho, as irmãs também na sua cozinha, lavando a roupa, a louça, ou fazendo seja o que for, e orando em espírito. Deus é espírito e a gente devemos adorar a Ele em espírito e em verdade. Quando você chega no Evangelho de João 4:24, né, você vai ver exatamente isso aqui, olha, 4:24. Diz aqui, olha, Deus é espírito e importa que os que o adore em espírito e em verdade. Glória a Deus. Eu conheço algumas pessoas que já tiveram complicação em seus empregos, muitas vezes porque eles acham-se no direito, né, de parar e trabalhar, sendo que ele tem que cumprir seu dever, seu horário na empresa, e eles às vezes saem daquele momento achando, não, estou indo buscar a Deus mesmo, então Deus é maior do que meu patrão, é maior do que minha empresa, então tem que deixar, parar tudo e ir orar. E vai se esconder, ou entra no banheiro, ou em algum lugar para orar, e acha que vai estar agradando a Deus. Não vai estar agradando a Deus, porque aí você vai estar também, de certa forma, sendo injusto e infiel para com o seu patrão. Quando a Bíblia manda obedecer e não ser injusto, você tem que cumprir seu dever com o seu patrão. Mas você pode orar trabalhando. Você está trabalhando e orando ao Senhor em espírito. Não precisa nem abrir tua boca para falar alto. Orando em espírito. O teu espírito ele tem a capacidade, nossa mente, nosso espírito tem capacidade de ir longe. Só em pensamento, né? Oração em espírito. Você pode chegar ao trono da glória, trabalhando, fazendo suas obrigações, cumprindo seus deveres. Então, esse é o segundo ponto. Devemos orar sempre. Glória seja dada em nome do Senhor. E agora, nós vamos para o terceiro. Devemos adorar a Deus sempre. Aí foi onde eu li. Adorar a Deus em espírito e em verdade. João 4:24. Adorar em espírito e em verdade. Aí vem o quarto. Devemos testificar sempre. Testificar, dar testemunho do que Deus tem feito, o que Ele pode fazer, para que a fé das outras pessoas possa também ser despertada em crer em Deus. Hoje nós estamos vivendo um mundo muito difícil, hoje muita situação complicada no mundo que estamos vivendo hoje. Muitas pessoas estão desesperadas, sem saber o que fazer, sem saber onde buscar socorro. E nós que somos cristãos temos que mostrar a importância do que Deus tem feito, está fazendo e tem feito em nossa própria vida. Nós temos que dar testemunho verdadeiro. Não precisa aumentar a nada, apenas mostrar o que Ele tem feito, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Nós temos passado prova, temos luta sim, mas muito mais tem sido as vitórias que Ele tem nos concedido. Essa é a realidade. E quando nós chegamos aqui, por exemplo, no livro de Romanos, no capítulo 10, e o versículo 9 e 10, diz assim, olha, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, sereis salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a vida eterna. Nós somos uma geração abençoada por Deus, né? Escolhida por Deus. Antes nós não éramos, mas hoje nós somos. E por isso nós temos esse privilégio de levar outras pessoas, a outras vidas, a outras nações, pessoas que realmente estão vendo em regime de escravidão, enfim, mas mostrar que nós estamos em um país abençoado.
somos uma nação abençoada, mas lá também eles podem ser também, porque quando aqui fala um povo, uma nação, todo aquele que aceita Cristo e aceita esta fé e anda por fé, independente da nação em que ele faça parte, independente do país em que ele faça parte, mas ele entrando nessa graça, ele também faz parte dessas bênçãos gloriosas que diz aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 2, olha só, aqui versículo 9 e versículo 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis, tá vendo? Anunciar, né? Testificar, né? Anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí o 10, ó, vós que em outro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus. Então o povo de Deus não é só o povo do Brasil, ou da igreja A, ou da igreja B. O povo de Deus é todo aquele que aceita o Filho dele como Salvador, de verdade, sem reserva, e acredita e anda no temor dele, orientado pela sua palavra. Uma vez sendo assim, você se torna povo de Deus. Aí diz aqui que não tinha alcançado misericórdia, mas que agora alcançaste misericórdia. Ninguém hoje que serve a Deus, por mais abençoado que seja, é pela sua bondade, não. Foi a misericórdia de Deus que nos alcançou. Nós somos alcançados pela misericórdia de Deus. E uma vez alcançado por esta misericórdia, nós temos que também dividir com outras pessoas. A Bíblia diz, bem-aventurado e misericordioso, porque eles alcançarão misericórdia. Lá em Mateus 5, ali no Sermão da Montanha, você vai encontrar essa recomendação, bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Tem pessoas que não é misericordiosa, tem pessoas que se acham já perfeito, santarrão, e não consegue suportar a fraqueza de uma pessoa fraca, só sabe apontar os defeitos. Mas o amor de Cristo não é isso. O amor de Cristo mostra para essas pessoas que há jeito. É preciso elas parar, é preciso elas se arrepender, é preciso renunciar e se chegar ao Senhor, porque é a palavra que vai lapidar. A função de pastor é exatamente aperfeiçoar santos. Ser santo não é ser perfeito. Ser santo é ser separado do mundo de pecado, para vir ser lapidado pela palavra de Deus. E uma vez sendo obediente e submisso àquele que Deus coloca para liderar sobre vós, e ser o seu guia espiritual, ensinando, orientando, exortando e ajudando na palavra, glória a Deus, então você vai sendo aperfeiçoado até chegar à perfeição completa e à estatura completa de um verdadeiro cidadão dos céus. Que aí, aonde você for, independente de qualquer situação, não é só na igreja. Na igreja, estar lá na igreja é fácil. É fácil lá, até se aparentar um cristão fervoroso, pregando bonito, cantando bonito, e às vezes lá fora dando mau testemunho na empresa, ou em casa mesmo, ou sei lá onde, né? Mas tem um perfil equilibrado, independente de onde quer que seja, ser sempre uma pessoa que glorifique o nome de Deus na sua maneira de ser, de viver, de agir, de tratar, de falar, e de maneira que as pessoas, olhando, vejam que realmente nós estamos testificando, dando testemunho desse Cristo vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse ponto aqui, devemos testificar sempre, glórias a Deus. Aí, o quinto, devemos ler as Escrituras. Devemos ler as Escrituras, Colossenses 3, versículo 16. Colossenses 3, versículo 16 diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Oh, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Já estamos indo para o final, senão vai ficar muito grande essa mensagem. Eu quero que você realmente se edifique ouvindo ela do começo ao fim. Aí temos que realmente estar sempre lendo a palavra de Deus. Nós temos em nossa igreja a nossa revista da Escola Bíblica Dominical.
um presente de Deus para a nossa vida espiritual. Nós temos aqui a leitura diária, toda, de segunda a sábado, nós temos aqui a leitura diária, onde é como nós tomar um comprimido de vitamina espiritual para a nossa alma, para o nosso espírito. E assim sendo, no domingo a gente está fortalecido para ir para a igreja com a família, aprender mais, se alimentar mais na escola dominical. E daí, então, vamos ter uma vida sempre equilibrada, fortalecida, quando nós também estamos sempre lendo a palavra de Deus. A verdadeira prosperidade está em nós ler a palavra de Deus, lendo ela, como Josué lá primeiro fala, né? A importância de nós meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Salmo 1 também fala, os que assim o faz, prosperam em tudo que faz. Mas vamos aqui, é importante entender que assim como nós temos que tomar o café, o almoço e a janta todo dia para manter esse corpo físico vivo, forte, assim também temos que fortalecer a nossa vida espiritual na palavra de Deus. Então, lendo sempre a palavra de Deus. E aqui o quinto, devemos ler as escrituras sempre. Aí vamos para o último, devemos ir aos cultos sempre. Aí você vê como é que a palavra de Deus é interessante. Eu peguei o ponto aqui do versículo 25 do livro de Hebreus, capítulo 10. Dei essa passeada, essa rodeada. Isso é apenas um pouco, porque não dá para nós ir mais longe. Se fosse, tivesse que ir, ainda tinha muita coisa. Mas demos essa passeada, demos essa volta, fizemos uma volta tipo ali, voltamos agora para o próprio versículo 25. O próprio versículo 25. Devemos ir aos cultos sempre. Exatamente Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vezes que se vai chegando aquele dia. Aí eu volto, que dia? Malaquias 4, 1 e 2. Porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia em que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Está vendo? O mesmo Senhor dos Exércitos que também mostrou a bênção, a vitória, e diz aqui, olha, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que falei, que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-lo-ei como um próprio filho que o serve. O próprio Senhor que está falando aqui, aí agora ele fala, que aquele dia virão, aqui ó, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, e o dia em que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz e nem ramo. Tremendo, né? Mas aqui mostra a diferença também, quando você lê aqui, né, irmão? Aí vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aí o que serve a Deus, versículo 2, mas para vós que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação estará debaixo das suas asas, e saireis e crescerei como o bezerro no cevadouro. Glória a Deus, tá vendo? A palavra de Deus é tremenda, né? Por isso que ela é considerada como espada. Espada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma, da junta do espírito, das medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Viu? Hebreus 4, 12, você vai ler aí que você vai ver essa palavra que eu acabei de falar. Por isso, é importante nós voltar ao primeiro amor. É importante nós entender que a igreja primitiva, ela perseverava. A palavra de Deus, ela ensina e mostra a importância da igreja do Senhor voltar a este primeiro amor. Quando a gente voltamos a esse primeiro amor, olha, versículo 42, e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Glórias a Deus. Hoje se cobra muito isso, milagre. Por que não está acontecendo milagre? Mas quando a liderança convida a igreja a voltar ao primeiro amor, em prática, na oração, na consagração, na doação, para ajudar vidas, as pessoas não querem obedecer, mas querem ver milagre. Aqui fala que acontecia isso, aqui ó,
e cada alma havia temor, e muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. Olha aqui, olha, e todos os que criam estavam juntos, e tinha tudo em comum. Vendia suas propriedades e fazenda, e repartia com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverava unânime todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comia junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de ser salvo. Glória seja dado o nome do Senhor. Então, só nós observar o que diz a palavra, fazer como manda a palavra, porque Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Deus abençoe a todos, amigos e irmãos, nessa mensagem que Deus colocou em nosso coração. Isso foi apenas uma inspiração que Deus me deu nestes 2 versículos e exatamente apenas, principalmente no versículo 25 de Hebreus 10. Então, que Deus possa continuar nos abençoando. Faço minhas palavras de Paulo, né? Rogo as vossas orações ao meu favor, para que o Senhor me dê sempre uma palavra, de acordo com a necessidade das almas, que vai estar ouvindo aquilo que o Senhor nos manda ministrar e pregar para a salvação deles e para a glória de Deus. Amém e amém. Deus abençoe em nome de Jesus.